finalmente eu aqui prometi tanto vídeo e foi passando quase um mês praticamente e eu nada de postar, porque eu ficava pensando em cenário, ficava pensando em luz, na câmera, enfim, vários fatores que compreendem um vídeo, né, para ser interessante, atrativo, as pessoas terem vontade de ficar com ele até o final, até o finzinho e não ficar já passando para outra playlist. Mas aí estamos. Então, eu quero falar com vocês a respeito de criatividade. Muitas pessoas dizem assim que não são criativas, que não têm criatividade, só fulano, ciclano que tem criatividade. Nossa, quanta coisa legal, quanta coisa incrível que essas pessoas fazem. Mas eu vim aqui para te dizer que você pode sim, e você é criativo. Todos nós somos seres humanos dotados de criatividade. Por incrível que pareça, nós somos dotados de criatividade. Sim, sim, senhor, sim, senhora. Porque o que acontece? Para você ter criatividade, claro que precisa de algumas etapas aí. A primeira etapa para você ser uma pessoa criativa é você adquirir o conhecimento. Primeira etapa é o conhecimento. Conhecimento, coisa chata. Bom, vou passar para outro vídeo. Tá bom, fique à vontade. Mas é o seguinte, conhecimento, quando eu falo essa palavra, eu tô falando sobre o domínio de algum assunto, de determinado conteúdo. Se você é professor, assim como eu, sou Mozart, sou professora, aí embaixo tá passando um pouquinho aí sobre a minha formação acadêmica. Então, se você é um professor, ou você é um inventor, quer inventar alguma coisa, tá a fim de criar, e você não se acha tão criativo assim, primeira coisa é você adquirir conhecimento a respeito daquilo que você pretende fazer. Porque não adianta você pegar a ideia de uma pessoa, de outra você vai ser uma pessoa que só vai copiar, você não vai ser uma pessoa criativa, né, que vai estar criando algo. Você só vai estar reproduzindo algo que existe e daquela mesma forma. Quando você é uma pessoa criativa, você adquire conhecimento, quando você sabe o assunto, aquele conteúdo, como professor eu vou dizer, você sabe do que você está falando, você domina aquela matéria, você domina todo aquele conteúdo. Então, a primeira coisa é eu adquirir conhecimento, eu saber do que eu estou falando, eu ter domínio. Como é que eu vou saber se eu tenho domínio? Eu tenho segurança para falar disso. Então, a primeira coisa é isso, eu ter essa segurança, esse domínio do conhecimento. O segundo passo, ele é a incubação, ou seja, você vai ficar com aquele conhecimento e você vai ficar pensando sobre aquilo. Aquilo é o segundo passo, né? Você já passou por essa situação inúmeras vezes e não parou para prestar atenção. Você fica pensando o que pode ser feito, de que forma que você vai fazer, para você estar não só transmitindo, né, para os seus alunos, mas você estar fazendo com que eles se apropriem também desse conhecimento que você tem. Então, o segundo passo é você ficar com aquela ideia incubada, você ficar pensando sobre aquilo. Então, vira ideia, ou ideias, né? Muitas ideias. Então, a partir daquela ideia, você vai analisar, que é a terceira etapa. Você vai analisar se isso realmente vai dar para ser feito, com o que vai ser feito, que materiais, o que você vai usar. A quarta etapa, né, depois você tem o conhecimento, você incubou, surgiu a ideia, você vai analisar. Agora, outro próximo passo é a adaptação da tua ideia, ou seja, o vamos fazer mesmo, né? Vamos colocar a mão na massa. É quando você vai realmente ver se aquilo vai dar certo. Por exemplo, um experimento. Eu preciso primeiro testá-lo. Eu tenho a minha ideia pronta, eu sei sobre o que eu quero falar, eu sei o meu objetivo, como que eu quero atingir, eu sei o que eu quero atingir, mas de que forma eu vou atingir. Então, começam a vir as ideias. Então, eu vou ter uma ideia, depois dessa ideia eu vou analisar para ver se, será que isso mesmo vai dar certo? Será que
pensando dessa forma, fazendo desse jeito, vão entender o que eu estou falando. E por último, é a adaptação. Você vai pegar mesmo, se for um material, e vai criar, ver se vai dar certo. Por exemplo, eu li várias literaturas a respeito do aprendizado, a respeito da criança, desenvolvimento, como que uma criança aprende, as contribuições da neurofisiologia na educação, etc. E também fiz a leitura de algumas literaturas a respeito do evangelismo infantil. Então, se eu aliei isso sobre o desenvolvimento como uma criança aprende e li algumas literaturas falando da importância de uma criança saber desde a sua tenra idade a respeito, sendo criada com valores cristãos, eu associei algumas coisas, né? Peguei alguns autores. Então, eu peguei a teoria da aprendizagem como a questão mais biológica, fisiológica com Piaget. Eu peguei já a questão mais psicológica com Vygotsky. E eu li bastante a literatura a respeito da experiência do evangelismo com crianças, com o grande pregador Charles Spurgeon e também Moody. E o que deu? Olha só. E é tão interessante que a ideia veio o seguinte: quando a ideia me veio, parecia que eu tinha lido ela em algum lugar, porque realmente ela ficou muito visual para mim. Mas eu percebi que não tinha lido em algum lugar. Mas dentro todo aquele contexto, ele me dizia algumas coisas. Então, olha só o que eu trouxe. Eu fiz o seguinte: eu pensei em comparar uma criança, então, com uma vela. Sim, uma vela. Essa aqui não é uma vela mesmo, é de parafina, né? Aqui é o barulhinho, ó. Ela é uma vela plástica a pilhas. Mas para poder ilustrar melhor e levar em outros lugares que eu quisesse, numa palestra, em algum momento, falar sobre isso. Então, eu pensei em vela. A criança, então, é a minha vela nova, certo? Que ela ainda, aqui, ó, ela é grande, não tem ainda parafina gasta. E o adulto com uma vela pequena. Olha só, ou tem outras coisas quando a gente fala, por exemplo, de flor. Eu não poderia comparar com uma flor nesse caso, porque eu cheguei à conclusão que a flor é algo que é crescente, né? Ela vai crescer, uma flor. Nem com um brotinho de feijão, que ele vai crescer. Então, olha só, essa minha ideia a respeito da importância do evangelismo infantil. Eu queria falar que o quanto é importante você evangelizar, você ganhar uma criança para Cristo do que um adulto. E eu li a respeito disso, Moody falou muito, com muita propriedade, e Spurgeon também. Então eu cheguei à conclusão do que uma criança, quando você ganha ela tem a vida inteira para gastar. Olha aqui, você consegue enxergar a minha vela? Olha aqui, ó. Ela tem a vida inteira para gastar no serviço cristão, servindo a Jesus Cristo. Enquanto que um adulto pode ser comparado com uma vela já bem gasta. Já gastou toda a sua vida, ó, diminuiu toda a sua vida não servindo a Jesus Cristo. Ou um idoso não serviu, então aqui na sua idade já avançada, no seu adulto, ele tem menos tempo de vida para gastar, enquanto que uma criança, veja só, tem uma vida inteira para gastar no serviço cristão, servindo a Jesus. Então é desta forma que chegou essa ideia. Primeiro, eu fiz muitas leituras a respeito de criança, evangelismo de criança, a respeito de uma criança, qual a importância de eu estar
pregando para crianças, qual a importância de estar ministrando. Então eu pensei nisso daqui. Eu imaginei o que teria decrescente. Então eu pensei na vela. A vela, enquanto ela vai ser gasta e ela vai ficar pequena, certo? Assim eu posso pensar acerca do desenvolvimento infantil, porque nós sabemos que lá nas teorias da aprendizagem, né, tem não só Piaget e Vygotsky, outros tantos que nos falam a respeito do cérebro infantil, a respeito desse desenvolvimento que é tão explosivo na infância, né? Enquanto que um adulto já chegou, já estagnou a sua aprendizagem. Então, nós podemos, através disso, eu tive uma ideia que ficou incubada, que forma que eu iria apresentá-la de forma concreta e visual. Então, eu cheguei nessa ideia e eu pensei, então, como fazer? Então, eu lembrei da vela. Peguei 2 velas, eu tinha, na verdade, só vela nova, não tinha uma pequena, mas aí eu lembrei que eu havia usado já em alguma decoração da mesa, né? Essa tipo de vela no Natal e essa aqui também. Então eu peguei as duas, a pequena e a grande, para poder fazer essa ilustração, certo? Então incubei a ideia, depois de eu incubar a ideia, eu analisei se ela ia dar certo. Depois, claro, com certeza, eu fiz essa adaptação aqui, pensando se realmente faria sentido o que eu queria dizer com esses 2 objetos. E, por fim, a prática, né, a ação, que é realmente quando a ideia, quando tudo ficou pronto e eu coloquei em prática. Viu só? Não é tão difícil assim. Primeiro, não tem segredo. A criatividade, ela acontece dessa forma. Então, se eu tenho um conhecimento superficial acerca de algum assunto, então eu não me apropriei, realmente não se transformou num conhecimento. Na verdade, eu tenho alguns dados, algumas informações que foram me repassadas, né? Peguei alguns dados, alguém transformou isso em informação, passou para mim, mas eu não consegui me apropriar, eu não tenho totalmente compreensão daquele assunto. Então, a base da criatividade é isso. É eu transformar todo o meu conhecimento, a ideia, e eu ficar incubando até chegar num resultado. Viram só? Esse é apenas uma forma de ilustrar para você a respeito da criatividade. Mas é claro que nós temos muita coisa para falar sobre a criatividade, né? E se você gostou, deixa aí o seu like, curte, aperta ali o sininho, se inscreve no canal, porque eu terei muitas coisas para compartilhar com você, tá bom? Até logo, tchau, da professora Mozara.